Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eli e hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos tópicos mais complexos e, sem dúvida, mais fascinantes da nossa história, a presidência do Brasil. Escolher os maiores presidentes é uma tarefa quase impossível, porque cada um de nós tem uma perspectiva diferente, um conjunto de valores e uma visão de mundo. O que para um foi um avanço, para outro pode ter sido um retrocesso. É um campo minado de opiniões, polêmicas e debates que duram até hoje. Mas é exatamente por isso que esse assunto é tão importante. Analisar quem esteve no poder é entender as decisões que construíram o país em que vivemos hoje. A ideia aqui não é criar uma lista definitiva ou dizer que essa é a única verdade. Longe disso. O objetivo é provocar uma reflexão. É olhar para o passado com um olhar crítico, mas também justo, reconhecendo os acertos e os erros de cada um. Vamos viajar por diferentes épocas, desde a Era Vargas até os tempos mais recentes, passando por momentos de grande desenvolvimento, crises profundas e transformações sociais que mudaram a cara do Brasil para sempre. A gente vai desvendar as políticas, os legados e as controvérsias por trás de 5 nomes que, para o bem ou para o mal, deixaram uma marca indelével na nossa nação. Então, prepara a pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo nessa jornada pela história política do Brasil. Vamos analisar juntos os feitos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Lula, Fernando Henrique Cardoso e até mesmo de Dom Pedro II, que, embora não fosse presidente, governou o país por quase 50 anos e teve um impacto gigantesco. Será que eles merecem o título de maiores? Quais foram suas contribuições mais significativas? E quais foram seus maiores erros? Vamos descobrir isso e muito mais. Pega na minha mão e vamos lá. Para começar, não poderíamos falar de outro senão Getúlio Vargas. Uma figura que divide opiniões de uma forma visceral. Ele governou o Brasil por 2 períodos, totalizando quase 20 anos no poder, e sua influência é sentida até hoje. Foi durante a Era Vargas que o Brasil começou a se transformar de um país agrário para uma nação industrial. Ele investiu pesado na criação de estatais estratégicas, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, que foram pilares para a modernização da nossa economia. Vargas entendia que, para o Brasil crescer, ele precisava produzir, e não apenas exportar matéria-prima. Foi uma mudança de mentalidade que definiu o rumo do desenvolvimento brasileiro por décadas. Mas o legado mais popular de Vargas está, sem dúvida, nas políticas trabalhistas. Foi ele quem criou a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Direitos como férias remuneradas, jornada de 8 horas e salário mínimo foram instituídos sob seu governo, garantindo uma proteção inédita para milhões de trabalhadores. Isso lhe rendeu o apelido de pai dos pobres e uma base de apoio popular imensa. No entanto, não podemos esquecer o outro lado da moeda, o Estado Novo, um período de ditadura escancarada, com censura à imprensa, perseguição a opositores políticos e um forte autoritarismo. Vargas foi um líder complexo, um populista habilidoso que soube usar tanto a generosidade quanto a força para se manter no poder. Avançando no tempo, chegamos a Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, cujo lema, 50 anos em 5, prometia um salto de desenvolvimento sem precedentes para o Brasil. E, de muitas formas, ele entregou. JK foi o grande arquiteto do Brasil moderno, otimista e desenvolvimentista. Seu plano de metas era ambicioso, focando em áreas cruciais como energia, transporte, indústria de base e educação. Foi durante seu governo que a indústria automobilística se instalou de vez no país, mudando completamente nosso cenário urbano e nosso modo de vida. O Brasil vivia um clima de euforia, de confiança no futuro, refletido na cultura, na música e na arquitetura da época. Era um tempo de anos dourados. A joia da coroa do governo JK foi, claro, a construção de Brasília.
transferir a capital do Rio de Janeiro para o coração do país era um sonho antigo, mas foi Juscelino quem teve a audácia e a determinação para torná-lo realidade. Em menos de 4 anos, uma cidade inteira, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, surgiu no meio do Cerrado. Brasília se tornou o símbolo máximo desse projeto de modernização e integração nacional. No entanto, esse desenvolvimento acelerado teve um custo alto. A inflação disparou e a dívida externa cresceu vertiginosamente, problemas que seus sucessores teriam que enfrentar. JK deixou um legado de progresso e ousadia, mas também de desequilíbrio econômico. Dando um salto para uma história mais recente, chegamos a Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-metalúrgico, vindo do movimento sindical, que chegou à presidência em 2003, representando uma mudança sísmica na política brasileira. O foco principal de seu governo foi a área social. Programas como o Bolsa Família, que unificou e expandiu iniciativas anteriores, se tornaram a marca registrada de sua gestão. A ideia era simples, mas poderosa: transferir renda diretamente para as famílias mais pobres, com a contrapartida de manter as crianças na escola e a vacinação em dia. O impacto foi gigantesco. Milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza e tiveram acesso a um nível mínimo de dignidade e consumo. Além dos programas sociais, o governo Lula foi beneficiado por um cenário econômico internacional favorável, com o boom das commodities. O Brasil cresceu, pagou sua dívida com o FMI e acumulou reservas internacionais, ganhando projeção e respeito no cenário mundial. Lula se tornou uma figura de destaque global, um símbolo de um novo Brasil, mais justo e menos desigual. Contudo, seu governo também foi marcado por graves escândalos de corrupção, como o Mensalão, que abalaram a confiança de parte da população e geraram uma polarização política que se aprofundaria nos anos seguintes. O legado de Lula é, portanto, um de imensa transformação social, mas também de controvérsias que ecoam até hoje. Antes de Lula, porém, o Brasil precisou resolver um problema crônico que assombrava a vida de todos: a hiperinflação. E o homem por trás dessa virada foi Fernando Henrique Cardoso. Como ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, FHC foi o principal arquiteto do Plano Real, um plano econômico genial que finalmente conseguiu estabilizar a nossa moeda. Quem viveu naquela época lembra como era ir ao supermercado de manhã e encontrar um preço, e à tarde o mesmo produto já estar mais caro. O real trouxe previsibilidade, poder de compra e permitiu que as pessoas pudessem planejar o futuro. O sucesso do plano foi tão grande que catapultou o FHC à presidência em 1994, sendo reeleito em 1998. Já como presidente, FHC aprofundou as reformas econômicas, promovendo um amplo programa de privatizações de empresas estatais em setores como telecomunicações e energia, o que gerou muita polêmica na época. Ele também foi responsável pela criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma ferramenta importantíssima para controlar os gastos dos governantes e garantir a saúde das contas públicas. Seu governo consolidou a estabilidade econômica que seria a base para o crescimento dos anos seguintes. Por outro lado, FHC enfrentou crises econômicas internacionais, e seu segundo mandato foi marcado por baixo crescimento e aumento do desemprego, além de críticas pela forma como as privatizações foram conduzidas. E para nossa última análise, vamos voltar muito no tempo, para alguém que não foi presidente, mas que governou o Brasil por mais tempo que qualquer outro: Dom Pedro II. Pode parecer estranho incluí-lo numa lista de presidentes, mas é impossível ignorar o impacto de seu reinado de quase 50 anos. Dom Pedro II foi um monarca atípico, um intelectual, apaixonado por ciências, artes e tecnologia. Durante seu governo, o Brasil viu a instalação das primeiras linhas telegráficas e ferrovias, um avanço gigantesco para a integração de um país de dimensões continentais. Ele promovia a educação, se correspondia com cientistas do mundo todo, como Graham Bell,
e incentivava a cultura de uma forma sem precedentes. Dom Pedro II presidiu sobre um período de relativa estabilidade política e consolidação do território brasileiro. Ele era visto como uma figura moderadora, um pilar de estabilidade em um século de muitas turbulências na América do Sul. No entanto, seu reinado também foi o período em que a escravidão perdurou por mais tempo no Brasil. Embora pessoalmente fosse abolicionista, ele demorou a agir de forma decisiva contra o sistema escravocrata, que era a base da elite que o sustentava no poder. A abolição, em 1888, acabou minando seu apoio político e, um ano depois, a monarquia foi derrubada por um golpe militar. Dom Pedro II deixou um legado de um Brasil mais moderno e culto, mas também a mancha de ter governado sobre uma nação escravocrata por tanto tempo. E aí, o que você achou dessa viagem? É incrível parar para pensar em como as decisões de poucas pessoas, lá no passado, definem tanto da nossa vida hoje, né? A CLT do Vargas, a Brasília do JK, a estabilidade do FHC, a rede de proteção social do Lula e até a paixão pela ciência do Dom Pedro II. Tudo isso deixou peças no quebra-cabeça gigante que é o Brasil. E como todo quebra-cabeça, algumas peças se encaixam perfeitamente, enquanto outras parecem que foram forçadas no lugar errado, deixando umas pontas soltas, umas controvérsias que a gente discute até hoje no almoço de domingo. O mais louco é que não existe um gabarito. Não tem uma resposta certa sobre quem foi o melhor. Cada um desses líderes teve seus méritos gigantescos e seus erros colossais. Eles eram humanos, complexos, cheios de contradições, assim como o próprio Brasil. E o nosso papel, como cidadãos, não é só escolher um lado e defender com unhas e dentes. É entender essa complexidade toda. É olhar para a história, aprender com os acertos, para a gente poder cobrar mais acertos. E aprender com os erros para, quem sabe, a gente não repetir eles de novo. A história não é só uma matéria chata da escola. Ela é um manual de instruções e de coisas a não fazer para o nosso presente e o nosso futuro. Por isso, a conversa não termina aqui. Na verdade, ela tá só começando. Eu quero muito saber a sua opinião. Quem você acha que foi o maior presidente do Brasil? Quem faltou nessa lista? Quem você tiraria? Deixa aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um grande debate, mas sempre com respeito. Beleza? Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que adora uma boa discussão sobre história e política. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!